Julho de 1932. Dois exércitos entram em combate. Brasileiros contra brasileiros. Numa luta cruel com fuzis, baionetas e canhões. Uma guerra que durou quase 3 meses e matou pelo menos 830 homens. O dobro de brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial. Foi um episódio único na história recente do Brasil, com momentos de angústia e de dor, mas também de coragem e idealismo. Estamos hoje aqui na cidade de Lorena para falar sobre a importância da cidade de Lorena na Revolução Constitucionalista de 1932. Como é de conhecimento de poucos, no dia 8 de julho de 1932, teve uma reunião aqui no quartel do 5º Batalhão, na cidade de Lorena, onde foi decidido a Revolução Constitucionalista 32. A Revolução eclode em São Paulo, mas o campo de batalha vai ser aqui na região de Lorena. Então todas as tropas que vão lutar contra as tropas federais se dirigem para Lorena, onde é formado o primeiro quartel-general da Revolução Constitucionalista de 1932. Mais brasileiros morreram na Revolução de 1932 do que na Segunda Guerra Mundial. 60 anos depois, o movimento de 9 de julho deixa as lições de idealismo e coragem de um movimento popular pela Constituição e pela democracia. Uma história que todos os brasileiros têm que conhecer melhor. E o 5º Batalhão, ele foi fundamental nessa revolução, porque várias tropas vão se agregar a ele, tipo os voluntários, a força pública, os milicianos. 2 anos antes, boa parte dos paulistas apoiara Getúlio. Na eleição de 1930, o gaúcho não aceitou a derrota para Júlio Prestes, deu um golpe, a Revolução de 30, e impediu a posse do rival. Getúlio suspendeu a Constituição e formou um governo provisório, prometendo democracia e eleições limpas. 2 anos depois, o governo provisório continuava no poder e nada de nova Constituição. São Paulo decidiu derrubar Getúlio Vargas. Buscou ajuda de mineiros e gaúchos, mas acabou sozinho. Então, Lorena vai se tornar um quartel-general, onde vai partir para a tomada do aeroporto do Horto Florestal, que foi tomado em 1932 pelas tropas do 5º Batalhão, e esse aeroporto é fortificado com metralhadoras antiaéreas e aguardam a chegada dos aviões que vão vir de São Paulo para bombardear o estado do Rio de Janeiro. Em seguida, as tropas lorenenses do 5º Batalhão seguem para Cruzeiro e tomam a boca do túnel. Outras tropas que estão em Lorena, como as tropas do 6º Terri, Voluntário, Força Pública e outras, vão seguir para Piquete para tomar a fábrica de pólvora, que era importantíssima para a Revolução, porque toda a pólvora estaria na cidade de Piquete. Em seguida, eles vão tentar descer para o Rio de Janeiro, mas não vão conseguir descer para o Rio de Janeiro. Houve uma traição lá por parte de oficiais lá que iam ajudar o exército constitucionalista, e o exército comandado pelo coronel Euclides Figueiredo, ele vai se entrincheirar aqui na região de Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Bananal, Areias, Queluz. Então, aqui na região de Lorena, vão ser travados grandes combates com artilharia, infantaria, cavalaria, trem blindado, enfim. O conflito explodiu com a morte de 4 manifestantes num protesto no centro de São Paulo. Em poucas horas, a Força Pública recebeu reforços de mais de 10 mil voluntários. A multidão queria democracia e eleições livres, mas a revolução interessava a elite descontente com a política e a economia de Getúlio Vargas. A revolução ela eclode lá em São Paulo, onde é formado o MMDC, que é o Martins Miraglaia, Drauzio Camargos, que são os heróis que morrem lá em combate, num levante em São Paulo. Esses garotos que tombam lá, eles vão formar essa sigla MMDC, que mais tarde vai formar praticamente um exército. E toda a tecnologia que São Paulo tem vai descer para o fundo do Vale do Paraíba, principalmente aqui em Lorena,
Nós vamos ter a chegada do trem blindado aqui em Lorena, vai vir carros de combate, movimentações de tropa, trem de abastecimento, enfim, tudo vai canalizar na cidade de Lorena. Então, daqui de Lorena que os caras vão descer para Cruzeiro, vão descer para Cachoeira Paulista, vão descer para Bananal. Então, nós tivemos muitos fatos aqui em Lorena que são esquecidos. Nós, por exemplo, tinha um senhor aqui em Lorena, o seu Antenor Figueira, que é uma pessoa muito conhecida de Lorena, ele toma parte nos combates da Boca do Túnel. E eu converso com ele antes dele falecer, ele me relata o que realmente aconteceu na Boca do Túnel de Passa Quatro. Inclusive ele toma parte também na Fazenda Boa Ventura, onde um lorenense escreve sobre os deuses estavam com sede de sangue, sobre um combate lá com tropas federais, onde 100 soldados federais foram massacrados por tropas paulistas. Eles pegam um soldado paulista, fazem um estrago no soldado. E o oficial é obrigado a eliminar o soldado. Então os caras vão lá e vingam o soldado. É uma luta na baioneta. Então nós temos relatos de homens lorenenses que tiveram em combate em vários lugares e que contam essas histórias que foi muito esquecido. O final da Revolução de 32, ela vai dar na cidade de Engenheiro Neiva. Toda a divisão, que é a segunda DIO, Divisão de Infantaria em Operações, recua para Engenheiro Neiva. Lá não tem mais munição, então foi dado ordem de calar a baioneta, colocar a baioneta na ponta do fuzil, a luta ia ser corpo a corpo, porque não havia mais munição. Então o general de Getúlio Vargas, o Góes Monteiro, liga para Getúlio, manda um telegrafa para ele e diz: olha, os paulistas estão cercados aqui, não tem mais para onde correr, a luta vai ser corpo a corpo e vai morrer muita gente. Então Getúlio dá ordem, para imediatamente os combates, já morreu muita gente. Então as tropas recuam para São Paulo e lá em São Paulo todo mundo é preso. Termina-se a Revolução Constitucionalista de 32. Então a última trincheira de Guilherme de Almeida, quando ele escreve aquele livro, é a trincheira de Engenheiro Neiva. E as tropas federais chegam aqui em Lorena e começam a bombardear Engenheiro Neiva com canhões de alto calibre, 120 milímetros, 75 milímetros, 105 milímetros. Então, para vocês terem ideia, o que aconteceu em Lorena. Canhões atirando no meio da rua, tropas marchando, saqueando casas, saqueando igreja. Entendeu? Porque o povo daqui recuou tudo, foi tudo para São Paulo. Então a cidade ficou abandonada. Eles não tomaram as igrejas, que eles não entraram nas igrejas. Tinha uma ordem do alto comando para não entrar nas igrejas. Senão eles tinham entrado nas igrejas e quebrado as igrejas todas. Então tem muitos fatos ainda que vão ser levantados para ser contado novamente. E nós vamos contar essa história, vamos divulgar isso aí. Nós não vamos ficar no esquecimento. Lorena não vai ficar no esquecimento. A nossa história vai ser contada nos mais vibrantes versos, como diziam os poetas, né? De todos os tempos.